Galera do Colégio Modelo de Guanambi, Bahia. Vamos agora iniciar uma aula revisional sobre os povos da Mesopotâmia. Inicialmente vamos falar sobre a civilização, uma nova forma de organização social. É bom lembrar que a palavra civilização tem diferentes significados. Em meados do século XVIII, o termo começou a ser utilizado para expressar uma ideia evolucionista de progresso, era o darwinismo social. Ou seja, da mesma forma que as espécies evoluem, se adaptando ao meio, o ser humano também, em termos sociais, passaria pelas mesmas etapas. Ou seja, alguns povos seriam melhores que outros, alguns poderiam dominar os outros porque seriam, em teses, mais evoluídos. Atualmente, a maior parte dos estudiosos rejeita essa noção de superioridade ou inferioridade cultural, porque não podemos aceitar uma visão tão preconceituosa assim. Na verdade, esse darwinismo social acabou sendo utilizado por regimes como o de Hitler, que contribuiu para o massacre de diversas minorias durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o termo civilização pode ser utilizado para referir-se a uma forma própria de organização social. Alguns eventos podem ser associados à formação das civilizações. Por exemplo, o aparecimento das cidades, da escrita, bem como a formação do Estado. Ou seja, civilização é uma organização social complexa, onde você tem uma quantidade grande de pessoas, onde você tem a necessidade de leis, você tem a necessidade de sistema de escrita, de organização social maior. Ou seja, culturalmente ninguém é melhor que outro. Mas, do ponto de vista organizacional, podemos sim falar de civilização. As aldeias e as primeiras cidades. As primeiras aldeias surgiram quando certas comunidades neolíticas, lembrando que na pré-história temos o Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Então, no período Neolítico, surgiram as primeiras comunidades que dedicavam-se à agricultura. Ampliou-se a oferta de alimentos e a população cresceu, claro, mais comida, então o pessoal acabou fazendo mais criança, né? E a organização social tornou-se, portanto, mais complexa. A produção de excedentes e a maior divisão do trabalho permitiu o surgimento de funções sociais específicas, como a função do tecelão, do sacerdote, do soldado, do ceramista, do metalúrgico, porque cada pessoa começou a se dedicar a uma determinada função naquela sociedade. Ou seja, quem praticava agricultura iria aperfeiçoar-se nas questões relacionadas à produção agrícola. Quem cuidava da cerâmica ia aperfeiçoar-se em ser ceramista e assim por diante. Isso tudo permitiu um desenvolvimento tecnológico a partir de então, de uma forma mais intensa, claro. Algumas dessas aldeias em expansão incorporaram muralhas, templos, armazéns. Entre as cidades mais antigas que o livro de vocês relata, nós temos aí Jericó, com mais de 8.000 anos, Beidra, com mais de 7.200 anos, Cataluyuki, entre 6.000 a 6.700 anos. Desenvolveu-se o calendário, o sistema de escrita, também sistema de pesos e medidas nessas cidades. A formação do Estado. O termo Estado deriva da palavra latina status, que significa estar firme. Com o tempo, a maioria das sociedades humanas acaba adotando esse sistema de organização social, onde certas funções político-administrativas e militares acabam sendo assumidas por um determinado grupo social, em geral aquele que manda, lógico. Esse grupo passou a obter e deter o poder, impondo normas às sociedades. Assim surge o que nós conhecemos como governo. Muito bem, vamos agora falar sobre a Mesopotâmia, ou seja, o berço das civilizações, das primeiras civilizações. A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa terra entre rios, por estar localizada entre dois rios, um chamado Tigre e o outro Eufrates,
no atual território onde hoje fica o Iraque, Síria, na região do Oriente Médio. Por sua fertilidade e fácil acesso, atraiu muita gente, então muita gente queria morar lá. Assim, diversos povos sucederam-se no controle da região. Podemos destacar, por exemplo, os sumérios, os acádios, os amoritas ou babilônios, os assírios, os caldeus, né? Cada um desse povo teve seu período de domínio sobre a Mesopotâmia, como a gente pode observar no mapa. Os sumérios são a primeira civilização da Mesopotâmia. Eles se organizaram principalmente no sul dessa região e fundaram várias cidades-estados, ou seja, os sumérios não tinham um governo centralizado, era cada cidade por si. Porém, tinham a mesma língua, tinham uma cultura similar. As principais cidades eram Ur, Uruk, Lagash, Eridu e Nippur, também uma das mais antigas do mundo. Inventaram o primeiro sistema de escritas que se conhece, a escrita cuneiforme, que foi utilizada pelos outros povos que viviam por lá, certo? Inventaram a roda para o uso no transporte, que também facilitou muito a vida dos povos. Depois dos sumérios tivemos os acádios. Vindos do deserto da atual Síria, conquistaram e unificaram as cidades sumérias. E sob o comando do rei Sargão I, que entre 2270 a 2215 a.C. fundou o primeiro império da Mesopotâmia. Depois foram dominados por outros povos. Mas o interessante é que os acádios eles conseguiram promover uma unificação das cidades, formar aí um nível mais avançado de organização social nessa perspectiva, de um controle centralizado na pessoa do rei. Depois vieram os amoritas, vindos do deserto da Arábia, por volta de 2000 anos antes de Cristo, e estabeleceram-se na cidade mesopotâmica conhecida como Babilônia. Por isso são chamados de babilônios e fundaram o primeiro Império Babilônio. Dos vários reis que eles tiveram, de maior destaque foi o rei Hammurabi, que dominou toda a Mesopotâmia, do sul ao norte, e criou o primeiro código de leis escritas, que tem esse conhecimento. Depois dos amoritas vieram os assírios. Os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, de lá organizaram e fundaram algumas cidades e fizeram um exército permanente e muito bem organizado, com tecnologia de guerra avançada para a época. Com isso, eles avançaram e dominaram toda a Mesopotâmia, a região da Palestina, chegando ao Egito. Então, os assírios se tornaram um povo muito violento, no qual o exército passou a ser a principal arma no domínio dos povos. Como tinham a melhor tecnologia da época, dominaram muita gente. O problema é que esse povo era ruim que só, Chegava na cidade, pegava a liderança, cortava o nariz, as orelhas, e isso fazia com que eles chegassem na outra cidade e disserem, se não se entregarem, vamos fazer do mesmo jeito. Então eles usavam um negócio chamado de terrorismo para tentar convencer os outros a adotarem o seu sistema de governo, serem dominados pelos assírios. O apogeu dos assírios foi sobre o reinado do rei chamado Assurbanipal, que governou por volta do ano 630 a.C. Então ele foi o cara que mais se destacou entre os assírios. Como eles eram um povo muito violento, muito autoritário, claro que muita gente acabava não gostando dele. Aí surgem os caldeus, vindos provavelmente também da região da Arábia por volta do ano 1000 a.C., estabeleceram-se no sul da Mesopotâmia. E por volta do ano 612 a.C., aliaram-se aos medos, que era um povo que vive na região da antiga Pérsia, e derrotaram os assírios, assimilando o sistema militar deles, melhorando e aperfeiçoando, e aí eles, quando perceberam que estavam bem melhor equipados e preparados, foram lá e destruíram os assírios. Conquistaram a cidade da Babilônia e ficaram conhecidos como neobabilônios, fundando o que nós conhecemos hoje como o Segundo Império Babilônio. Seu maior rei foi Nabucodonosor, que provavelmente quem gosta de ir na igreja, ler a Bíblia, vai saber que o nome dele aparece lá, certo? Ele foi o responsável por muitas e suntuosas construções na época, inclusive os jardins suspensos da Babilônia. Ele gostava muito da mulher dele, ele falou, olha minha filha, tá aqui o negócio, eu gosto de você, fiz um trem bonito, E realmente era considerado uma das 7 maravilhas do mundo.
Dominaram até o ano de mais ou menos 539 a.C., quando foram vencidos pelos persas. Aí Nabucodonosor teve que deixar, né? Fazer o quê? Bem, de qualquer forma, é interessante lembrar que a Bíblia relata que Nabucodonosor ele virou um jumento, comeu capim. Do ponto de vista histórico, ele enlouqueceu e achou que tinha virado um jumento por conta dos problemas que o governo dele tinha passado em determinado momento. Muito bem, gente, essa foi nossa primeira aula sobre a Mesopotâmia. Até mais!